Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto sobre conceito econômico, na verdade, mas que nos auxilia bastante em tomadores de decisão e entender qual é o incentivo perverso ou mesmo um efeito diferente do que a gente imaginava. E o tema que a gente vai falar é sobre Cobra Effect. E o como isso é importante para você tomar suas decisões e também no mundo jurídico, legislativo e tudo mais. Para falar sobre Cobra Effect, a gente tem que voltar um pouco lá na Índia britânica, na época que era dominada, né, a Índia era dominada pelo Império Inglês, para entender um pouco desse como surgiu esse conceito econômico. Senta que lá vem a história. Basicamente, naquela época, o governo imperial inglês encontrou um problema dentro da região, ali dentro da Índia, que era muitos casos de ataque de cobra. Isso se tornou tão relevante, tão grande, que começou a ser um problema de saúde pública para o Império Inglês. E daí eles tinham que tomar alguma atitude para tentar reduzir essa quantidade de ataques de cobra e também, né, criar uma economia pro orçamento público ali naquele momento. Então eles tentaram algumas iniciativas, não deram certo, daí eles pensaram, bom, se a gente reduzir o número de cobras, vai reduzir o número de ataques de cobra. Então eles criaram um programa onde eles incentivavam a população da Índia Imperial, da Índia Britânica, na verdade, da Índia Britânica, a caçar cobras e entregar essas cobras para o governo, né, para o Império. Em troca disso, quem entregasse as cobras iam ganhar um valor financeiro, ia ganhar um pagamento para isso. 2 anos depois do programa estar rolando, o Império Inglês começou a perceber que os casos de ataque de cobras duplicaram a quantidade de casos de ataque de cobra. E cancelaram o programa. Quando eles cancelaram o programa, eles começaram a ver que a quantidade de cobras que tinha dentro da Índia também aumentou exponencialmente. E com isso também os casos de cobra aumentaram exponencialmente. Foram investigar o que tinha sido acontecido e era meio que lógico hoje em dia a gente pensar. As pessoas começaram a entender que era mais prático, ao invés de caçar cobra para vender para o Império Britânico, era criar cobras em casa e vender diretamente para o Império Britânico. E quando o Império Britânico acabou com esse tipo de programa, eles soltaram essas cobras na natureza novamente e os ataques cresceram tudo de novo. Isso é o que a gente chama de Cobra Effect. Daí que surgiu esse termo. Cobra Effect é quando tu tenta solucionar um problema e acaba agravando esse mesmo problema. Mas por que isso é importante pra gente saber, né, pra tomador de decisão saber? Porque é importante numa relação você entender se aquela solução que tu está propondo, ela cria um incentivo ao cumprimento ou incentivo ao descumprimento. Isso é algo bem importante de análise econômica do direito para tu entender se isso funciona ou não. Por exemplo, muito se fala em criar uma conceituação legal, né, e com benefícios para quem é uma startup. Dependendo do formato que isso for feito, ou vai se tornar tão atrativo ser startup que todo mundo vai querer ser startup, e por fim, se todo mundo é startup, ninguém é startup, porque, né, se todo mundo é igual a algo, ninguém é diferente. E criar uma legislação para startup dá benefícios e incentivos diferenciados para isso. De acordo com a legislação, eu não concordo. Ou ele vai trazer uma disposição onde não se torne tão interessante ser startup e ninguém mais vai querer constituir startups no Brasil. Isso é um efeito cobra. Se tentam solucionar um problema para incentivar a criação de startups e acaba que ele desincentiva a criação. Isso contratualmente também é bem importante entender como que isso se aplica. Porque muitas vezes tu cria dispositivos contratuais imaginando que esse dispositivo incentive ao cumprimento do contrato, mas quando de fato ele desincentiva o cumprimento do contrato. Por exemplo, se eu aplicar multa, é muito comum que isso seja perceptível em multas contratuais. Imagina uma situação onde eu tenho uma startup, eu vou receber o investimento de um primeiro investidor de 1 milhão em troca de 10%. E lá no meu contrato fala que eu tenho que pedir autorização, né, que eu tenho que pedir autorização para o primeiro investidor
para receber novos aportes de investimento. Só que chega na segunda rodada de investimento, um segundo investidor veio me fazer uma oferta falando que quer investir em mim e quer pagar 5 milhões por 10%. Então a gente vê, no primeiro investimento se pagou 1 milhão por 10% e no segundo investimento está se pagando 5 milhões por 10%. Então a empresa valorizou 5 vezes. Só que eu tenho que pedir autorização para o investidor anterior. Eu vou lá, peço autorização para o investidor anterior, para o primeiro investidor, e ele não autoriza, porque o segundo investidor é um concorrente dele, por exemplo. Quando isso acontece, eu, a startup, vou olhar a minha cláusula contratual para ver como que funciona se eu quebrar o contrato. E lá dentro do contrato tem uma cláusula penal que estipula o quê? Que se eu quebrar o contrato, eu tenho que devolver o investimento e pagar mais R$1 milhão. Aí tu pensa, pô, R$2 milhões de multa, é uma multa pesada, né? Pô, R$2 milhões de multa é uma multa pesada, vai incentivar o cara a cumprir o contrato. Nessa situação específica, essa multa, ela incentiva o descumprimento do contrato, não o cumprimento do contrato. Por quê? Porque se eu estou recebendo investimento de 5 milhões para 10%, eu posso basicamente quebrar o meu contrato anterior, pagar os 2 milhões, que é a devolução do investimento mais a multa, e receber 5 milhões e transferir esses 10% para o segundo investidor. Então eu vou estar pagando 2 milhões para receber 3 milhões de investimento. Economicamente é muito viável ser feito isso. E esse formato, nessa condição e nessa situação, essa cláusula incentiva o descumprimento contratual e não incentiva o cumprimento contratual. Então isso é um grande exemplo também contratual de Cobra Effect. Eu tento criar uma multa para solucionar um problema de quebra contratual e eu acabo agravando esse problema porque essa cláusula acaba incentivando o descumprimento do contrato. Então esse é o conceito de Cobra Effect. Para quem é tomador de decisão, é super importante tu analisar as decisões que tu vai tomar para resolver. É importante tu analisar as decisões que tu quer tomar para resolver um tipo de problema e verificar se essa resolução que tu tá tendo, essa solução que tu tá tendo, ela não vai acabar agravando aquela situação do problema, né? Ela vai acabar agravando o problema em si. Claro que isso não é de fácil percepção em primeira análise, então tu tem que fazer umas análises um pouquinho mais profundas para entender o contexto e realmente verificar se isso vai ser uma solução ou se vai criar um Cobra Effect. Basicamente é isso, pessoal. Então, se vocês gostaram desse tipo onde eu falo de conceituações relacionadas à economia, análise econômica do direito, cara, deixa aqui o comentário, comenta aqui embaixo se você já conhecia o Cobra Effect. Fala se tu gostou também desse papo legal, onde eu não falo só de experiência como advogado ou experiência como empreendedor, mas também trago outras conceituações importantes que não são conceituações jurídicas que a gente fala lá no Jurídico. Então, esse Cobra Effect é um conceito que eu gosto bastante, uso bastante dentro da minha vida como empresário e também como advogado, e espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo e nos vemos na próxima. Tchau!